Bem-vindos ao canal Herdeiro de Deus. Boa noite a todos. 27 de setembro de 2022 e mais um vídeo, e nessa ocasião nós queremos falar algumas diferenças entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo para a terra, para estabelecer o seu reino milenar. É de extrema importância entender a distinção que existe nas Escrituras entre o arrebatamento e a vinda do Senhor Jesus Cristo para a terra. O arrebatamento, ele não deve ser confundido com a vinda de Cristo para a terra. Embora o Senhor venha dos céus em ambas ocasiões, o arrebatamento e a vinda de Cristo são eventos que diferem de formas distintas. E vale salientar que nós estamos vivendo um momento em que grande parte não acredita mais no arrebatamento. Eu acabei de ouvir, ou melhor, de ler um comentário no último vídeo, uma irmã dizendo que não haverá arrebatamento, que todos iremos para a sepultura, ou seja, Jesus não virá nesta geração, é o que eu entendi. Mas nós queremos dizer que eu particularmente creio e acredito que grande parte dos que estão me ouvindo também tem essa esperança, também creem. Porque o apóstolo Paulo, já na época dele, ele cria que Jesus vinha na época dele. Mas não havia nenhuma evidência de sinais que demonstrasse isso. No entanto, o apóstolo Paulo cria na volta do Senhor Jesus na sua época. Muito mais nós, 2 milênios depois, diante dos sinais em todo o mundo. Eu tenho um vídeo aqui no canal, você pode procurar 80 sinais da volta do Senhor Jesus. 80, há muito mais, mas eu falei 80 sinais. Isso nos mostra que nós estamos nos últimos dias. E já na época de Pedro, de Paulo, já se chamava últimos dias. O apóstolo João, em 1 João, chamou de filhinhos, já é a última hora. E o anticristo, nós sabemos que ele está muito próximo de se manifestar. E nós cremos que será em nosso tempo que o Senhor Jesus arrebatará a sua igreja. Então, vamos aqui falar rapidamente sobre algumas diferenças. Eu vou citar alguns versículos, eu não vou ler, você pode depois aí anotar e ler, porque eu vou citar aqui alguns versículos que diferem realmente a volta do Senhor Jesus para arrebatar a igreja, que é a primeira fase, e a vinda dele para estabelecer o seu reino milenar na terra. Há uma diferença, e há textos que mostram que se referem ao arrebatamento e há textos que mostram que se referem à parousia, a segunda vinda em glória para estabelecer o seu reino. A diferença entre o arrebatamento e a vinda de Cristo é o seguinte, meus queridos. O arrebatamento é quando o Senhor vem para os seus santos. Você lê isso lá em João 14, 2 e 3. A vinda de Cristo é quando ele vem com os seus santos que foram levados à glória no arrebatamento. Judas 14, Zacarias 14, 5. Você pode conferir a volta dele para a terra. Virá sobre o Monte das Oliveiras, será visível para todo o olho ver. Já o arrebatamento, eu creio que não verão. Será apenas para a igreja. Os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento.
A vinda de Cristo não acontecerá até que cerca de 7 anos transcorram para poder ele vir à terra. Então, o período de 7 anos será a tribulação, dividida em 3 anos e meio de falsa paz, de tribulação, e 3 anos e meio finais de grande tribulação, quando realmente será o tempo de angústia de Jacó. Tempo reservado este para os judeus, como diz em Daniel 9:24 em diante. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Essa última semana, a 70ª, é estabelecida, determinada para o povo judeu. No final, o Senhor Jesus volta com a igreja. No arrebatamento, ele vem para a igreja, e na volta em glória, ele vem com os santos, com a igreja. A outra diferença é que no arrebatamento o Senhor vem secretamente, ele vem num piscar de olhos. 1 Coríntios 15:52. Na vinda em glória, ele vem publicamente e todo olho o verá. Apocalipse, capítulo 1 e o verso 7. Outra diferença, no arrebatamento ele vem para libertar a igreja, para livrar a igreja desse tempo terrível que é a ira de Deus que será derramada sobre este mundo. 1 Tessalonicenses 1:10, quando ele diz que esperar dos céus seu Filho, a saber, o Senhor Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses 1:10, ele vem para libertar, para livrar a igreja. Também em Apocalipse 3:10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação, da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Essa provação será o tempo da grande tribulação, que vem para tentar os que habitam na terra. Então, no arrebatamento, o Senhor Jesus vem livrar a igreja disso. E em sua vinda em glória, ele vem para livrar Israel. Salmo 6, verso 1 ao verso 4. Pode conferir. No arrebatamento, ele vem nos ares para a sua igreja, pois é o seu povo celestial. 1 Tessalonicenses 4, 15 ao 18. Muito conhecido esse texto. Em sua vinda em glória, ele volta à terra, no local chamado Monte das Oliveiras, para Israel, que é o seu povo terreno. Zacarias 14, versos 4 e 5. Outra diferença é que no arrebatamento é o próprio Senhor quem reúne os seus santos. 1 Tessalonicenses 4, 15 ao 18. 2 Tessalonicenses 2 e 1. Em sua vinda, ele envia os seus anjos para reunir os eleitos de Israel. Mateus 24, 30 e 31. No arrebatamento, ele leva os crentes para fora deste mundo, deixando para trás os ímpios. João 14, 2 e 3. Em sua vinda, os ímpios são tirados do mundo para julgamento, e os crentes, aqueles que tiverem se convertido por meio do evangelho do reino, que será pregado durante a tribulação, são deixados para desfrutar de bênçãos na terra. Mateus 13, 41, 43 e Mateus 25, 41. No arrebatamento, ele vem para libertar os seus santos, livrar os santos, a igreja, da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1, 10. Em sua vinda, ele vem para derramar sua ira. Apocalipse 19, 15. Confira. No arrebatamento, ele vem como noivo para receber sua noiva, a igreja. Mateus 25, 6 ao verso 10. A parábola das 10 virgens nos mostra isso. Em sua vinda em glória, ele vem como o Filho do Homem em juízo sobre todos aqueles que o rejeitaram. Mateus 24, 27 e 28. No arrebatamento, ele vem como a estrela da manhã, que se desponta pouco antes de raiar o dia. Apocalipse 22, 16.
Em sua vinda ele vem como sol da justiça, que é o próprio raiar do dia. Malaquias capítulo 4 e o verso 2. No arrebatamento ele vem sem qualquer sinal, pois os cristãos ainda vivem por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. Já a sua vinda será cercada de sinais para os judeus, que se encontra em Lucas 21:11, Lucas 21, 25 ao 27, 1 Coríntios 1 e 22. São alguns sinais que diferem o arrebatamento da volta em glória. Agora, por que é importante manter o arrebatamento e a segunda vinda em glória distintos? Se o arrebatamento e a segunda vinda são o mesmo evento, os crentes teriam que passar pela tribulação. 1 Tessalonicenses 5:9 e Apocalipse 3:10. O que não vai acontecer. Os crentes, os cristãos, os servos de Deus, a igreja, a noiva será livre, ela escapará. O que diz em Lucas também, capítulo 21 e o verso 36, para que possais escapar de todas as coisas que sobrevirão ao mundo. Se o arrebatamento e a segunda vinda são o mesmo evento, o retorno de Cristo não é iminente, o que também não acontece. Por quê? Porque é iminente, a volta dele é repentina no arrebatamento. E já na volta em glória é precedido de sinais no final de 7 anos, contadinhos, 7 anos. Há várias coisas que precisam acontecer antes do seu retorno. Mateus 24, 4 ao 30. O arrebatamento e a segunda vinda são semelhantes, mas eventos separados. Os dois envolvem Jesus retornando. Os dois são eventos do fim dos tempos. No entanto, é crucialmente importante reconhecer as diferenças. Em resumo, meus irmãos, o arrebatamento é o retorno de Cristo às nuvens para remover os crentes, a igreja, da terra, antes do tempo da ira de Deus. A segunda vinda é o retorno de Cristo para a terra, para dar um fim ao período da tribulação e grande tribulação, e derrotar o anticristo e seu império mundial diabólico. Então aí está algumas diferenças entre o arrebatamento e a vinda do Senhor Jesus em glória, entre o harpazo e a parousia. No arrebatamento ele vem para a igreja. No arrebatamento ele leva a igreja para receber o galardão no tribunal de Cristo, e todos hão de comparecer ante o tribunal. Depois haverá a ceia e as bodas do Cordeiro, o casamento que está em Apocalipse capítulo 19, verso 8 em diante. Bem-aventurados aqueles que são chamados as bodas do Cordeiro. Amém, meus irmãos? Então há uma diferença, mas as pessoas não conseguem entender que na vinda de Cristo em glória todo olho verá e os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras, porque no arrebatamento isso não vai acontecer. Ele vem, resgata os seus e nos leva para a casa do Pai, como ele prometeu lá em João 14, verso 2 e 3. Então aí estão algumas diferenças importantes que você precisa saber. Leia, estude, pegue esses versículos, medite, reflita, observe, entre tantos outros versículos que eu não citei aqui, que fala sobre o arrebatamento e a vinda do Senhor Jesus em glória. Então o arrebatamento está em muitos versículos que muitos não querem aceitar, não querem crer, não querem acreditar. Mas quando acontecer, quando a trombeta soar e sumir um povo da terra, aí essas pessoas elas crerão. E a vida é isso mesmo. Uns acreditam, outros não acreditam. Nem todos creram no Senhor Jesus quando ele veio. Mas o mais importante é esperarmos, é aguardarmos. E o mais importante é sabermos que ele virá em nosso tempo. Pelo menos eu creio. O mundo inteiro pode deixar de crer. Eu vou continuar crendo que ele vem em nosso tempo. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Deixe o seu comentário, seu like, compartilhe o vídeo e obrigado a todos
pela contribuição de assistir e compartilhar este vídeo e deixar o seu like. Fiquem todos com Deus, em o nome do Senhor Jesus.